3 décadas de uma página marcante na história brasileira. Em comemoração aos 30 anos da Constituição Federal de 88, um seminário reuniu no Tribunal Superior do Trabalho juristas e professores brasileiros e estrangeiros para falar sobre aquela que é conhecida como a Constituição Cidadã. O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho, ministro Lélio Bentes Correia, citou o presidente da Assembleia Constituinte, Ulisses Guimarães, que na época usou a palavra coragem para definir a Carta Magna que acabava de ser aprovada. Essa, além de ser a Constituição Cidadã, é a Constituição Coragem. E é preciso ter coragem para afirmar a igualdade de direitos a todos os cidadãos e cidadãs nos termos da Constituição brasileira. O ministro Alberto Bresciani também participou da abertura do seminário e deu boas-vindas ao conferencista Fernando Valdés Dalré, magistrado do Tribunal Constitucional da Espanha, que traçou um paralelo entre a Carta Magna brasileira e a Constituição espanhola. O magistrado observou que, enquanto no Brasil o direito à saúde e à seguridade social está configurado como direito fundamental ao cidadão, na Carta espanhola, escrita há 40 anos, esses pontos são considerados apenas uma orientação de política econômica e social. Para o magistrado, a Constituição de 88 foi um avanço da legislação brasileira. Nós, na Constituição espanhola, diferenciamos entre os direitos fundamentais e las orientaciones de política económica y social. El derecho a la salud o el derecho a la seguridad social no está configurado como un derecho fundamental. O seminário foi realizado pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, em parceria com o Sindicato Nacional dos Auditores do Trabalho e as Associações Nacionais dos Magistrados do Trabalho e dos Procuradores do Trabalho. O diretor da ENAMAT, ministro Vieira de Mello Filho, lembrou que a Constituição de 1988 trouxe ferramentas importantes para consolidar os direitos sociais do trabalhador. A Constituição de 1988 inaugurou um novo tempo quanto aos direitos sociais. Ele não só declarou os direitos sociais, mas como gravou-os com uma necessária efetividade e fez com que a Justiça do Trabalho tivesse um papel importante na consolidação desses direitos sociais e dos direitos fundamentais dos trabalhadores. Na sequência dos painéis, a professora da Escola de Direito da Universidade do Minho, em Portugal, Tereza Moreira, trouxe informações sobre a chamada Indústria 4.0 e o futuro do direito do trabalho. Ela destacou a repercussão das tecnologias no direito do trabalho, como ele se posiciona e responde aos desafios. Em seguida, o juiz titular da Vara do Trabalho do TRT da 2ª Região em São Paulo, Homero Batista Mateus da Silva, avaliou o reflexo jurídico da Constituição Federal nos últimos 30 anos. Para o Brasil é um período muito rico, né? Nós sabemos muito bem as dificuldades que já passamos antigamente, constituições de duração tão curta quanto 3 anos, quanto 2 anos, constituições outorgadas e não votadas. Então, eu sou otimista e sou assim muito empolgado de sabermos que nós tivemos uma Constituição votada, debatida lá em 87 e 88 e que, bem ou mal, ela tenha chegado aos seus 30 anos. É bem verdade que ela teve quase 100 emendas e mais uma grande quantidade de decisões de reinterpretação. Mas eu acho que o balanço só pode ser positivo. O Procurador Regional do Trabalho, Cristiano Paixão, falou sobre reforma trabalhista e normas internacionais. E o professor da Universidade da República do Uruguai, Hugo Barreto Gione, destacou a importância da OIT, Organização Internacional do Trabalho, na aplicação do direito e enumerou 4 pontos cruciais na fiscalização das condições de trabalho pelo mundo. La vinculación entre el trabajo y la sociedad, o sea, la función del trabajo en las sociedades del siglo XXI. En segundo lugar, el problema de la organización del trabajo y de las nuevas formas de trabajar, por ejemplo, trabajos atípicos en el siglo XXI. El tercer punto tiene que ver con la aplicación de los derechos fundamentales en el trabajo, o sea, trabajo con libertad sindical y negociación colectiva, eliminación del trabajo infantil, prohibición del trabajo forzoso, no discriminación en el empleo.
Y el cuarto y último punto es el tema de la gobernanza en el trabajo. O professor Alisson Leandro Mascaro, da Universidade de São Paulo, palestrou sobre as reformas trabalhistas pelo mundo por uma abordagem sociológica. Outro professor que contribuiu com o seminário foi o português João Leal Amado. Ele ressaltou que a Constituição Portuguesa tem 42 anos e, assim como no Brasil, foi feita pouco depois de um período de ditadura. Ele observou que as duas têm como prioridade promover a igualdade e os direitos do cidadão. São ambas constituições, digamos assim, antropologicamente amigas do trabalho, consagram direitos fundamentais para os trabalhadores, reconhecem a importância e a centralidade do trabalho. Uma das mesas da etapa final do seminário foi presidida pelo ministro do TST, Maurício Godinho Delgado, que no balanço dos 30 anos definiu a Constituição como um retrato da modernidade. A Constituição de 88 é o documento político, jurídico e cultural mais importante de toda a nossa história, os nossos 500 anos de história. Trouxe grandes avanços, inquestionáveis avanços, e deu ao direito e às suas estruturas uma clara modernidade.